Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 26.170 dólares. Bitcoin que continua preso acima dos 26k em mais um dia de queda generalizada nos mercados globais. Hoje, além de fazer uma atualização do Bitcoin, também quero fazer uma atualização dos principais índices no mundo e no Brasil. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, primeiramente gostaria de pedir desculpa por não ter conseguido fazer a live hoje às 10 horas da manhã. Infelizmente, quando eu fui começar aqui, começou uma obra no andar de baixo, estava impossível de fazer. Mas estamos gravando aqui agora para atualizar vocês aí sobre o Bitcoin e os mercados, beleza? Vamos lá, cara, vamos começar falando um pouco sobre o Bitcoin. Eu acho importante a gente lembrar, né, que o Bitcoin, ele continua numa tendência de alta quando a gente olha no semanal, mas quando a gente olha no diário, a gente assumiu uma tendência de baixa, né, desde aquela nossa explosão de volatilidade. E a gente continua não conseguindo romper zonas de Fibonacci significativas dessa tendência de baixa. Então, antes da gente voltar a ficar otimista e realmente olhar para uma nova tendência de alta, seria o ideal que a gente formasse pivôs importantes, que a gente rompesse linhas de tendência de baixa dessa nossa nova tendência aqui no médio prazo, para aí sim a gente olhar para um Bitcoin mais forte, aí sim a gente olhar para uma recuperação, para ir testar zonas mais importantes e decisivas até o final do ano, beleza? Então essa zona para mim, de maneira bem clara, vai ser esse topo aqui entre os 27.500 e os 28 mil dólares. Essa é a resistência mais importante. Se a gente passa dessa região, eu imagino um final de ano muito bom para o Bitcoin, tá bom? Assim como se a gente perde os suportes que a gente está se segurando já há bastante tempo, entre essa região aqui dos 25 e os 24.500, a gente vai ter um final de ano ruim, pensando no curto prazo, mas no longo prazo a gente pode ter as maiores oportunidades de compra de Bitcoin em muitos anos, beleza? Então, para mim, é muito claro que no longo prazo a gente precisa ficar de olho nessas duas regiões. Quando eu abaixo um pouco o tempo gráfico aqui, eu entendo que a gente está tentando segurar uma tendência de alta que a gente formou desde aquela armadilha abaixo dos 25 mil dólares, e nesse momento a gente está numa zona decisiva, tá bom? Caso a gente comece a fechar muitos candles abaixo dos 26, para mim já é um mau sinal, mas eu vou realmente ficar bearish se a gente começar a perder os 25.700, tá bom? Perdeu essa região, cara, não tem muita coisa para segurar a gente para novos testes desses fundos. Então, no curto prazo, os 25.700 é uma região que o Bitcoin, se perder, nós teremos problemas, tá bom? Outro ponto importante que eu gostaria de destacar é essa região aqui dos 26.750 a 26.800. Rompeu aqui, a gente estaria rompendo um padrãozinho de continuação da alta menor, tá bom? Então, repara que se a gente traçar essa linha de tendência aqui, a gente estaria rompendo-a. E a partir daqui a gente assumiria uma tendência de alta para ir tentar reverter essa tendência no médio prazo, ok? Então os 26.800 dólares também para mim é uma zona extremamente decisiva, é uma zona que eu estou de olho. Outro ponto importante que eu posso destacar é que o preço, né, como eu disse para vocês, a gente está subindo e a gente vai testando regiões de Fibonacci e não consegue passar. A gente ainda não conseguiu passar dessa região de Fibonacci no curtíssimo prazo aqui, ó. Então a gente parou na região de 0,618. Começar a fechar acima dela é um bom sinal, tá bom? Mas eu só vou olhar para ficar realmente otimista se a gente formar esse pivô acima desses topos, acima dos 26.800. Mas entenda que a gente está justamente numa zona de resistência, em especial o topo que a gente deixou um pouco abaixo dos 26.500 dólares. E, obviamente, a gente tem esse suporte na região dos 26, que está segurando o preço aqui há alguns dias, estão no curto prazo. Essas são as regiões aí que eu destaco também para vocês como regiões importantes, para realmente o Bitcoin tomar uma decisão. A gente ainda não tomou uma decisão tão clara assim. Continuando e falando numa análise de sentimento, cara, o sentimento ele continua bem neutro para mim, tá? No longo prazo eu vejo ele como bem positivo, mas no curto prazo eu vejo ele como preocupante. Até porque, cara, a gente não consegue fazer rompimentos para cima com o aumento de open interest, a gente não consegue manter um long short ratio baixo, tá bom? Então a gente tem um long short ratio próximo de 2 novamente, o que, sinceramente, cara, sem grandes movimentos aqui de open interest, pouco importa, mas também não ajuda, né? Então a gente precisa desse rompimento dos 26.800 com melhora dos indicadores, para aí sim, cara, a gente olhar para, opa, tem alguma coisa legal acontecendo, a gente pode demonstrar força, a gente pode surpreender aí os ursos, tá bom? Antes disso, cara, no curto prazo, tá completamente neutro o Bitcoin. Eu acho que essa falta de volatilidade, essa falta de volume mostra justamente isso.
todo mundo indeciso sobre para onde o Bitcoin vai no curto prazo, beleza? Quando eu olho aqui as ordens de instituições, eu destaco que essas ordens diminuíram um pouco, tá bom? Mas continua tendo uma predominância maior entre os 26 e os 25.500 dólares. Já ordens de venda também diminuíram, tem uma pressãozinha ali até os 26.700, 26.800. Então, realmente parece que é a zona importante de ser rompida esse topinho dos 26.800. Passou daqui, não tem nada segurando acima. E se passar dos 25.500, cara, até os 25 tem, sabe? Então, assim, eu não tô tão preocupado com o Bitcoin. Inclusive, se a gente for nessa região dos 25, é onde eu tô de olho para acumular mais Bitcoin. Tranquilo? Então, no longo prazo, cara, eu não vejo grandes problemas aqui. Mas no curto prazo, eu vejo uma indefinição completa, e se a gente começar a romper essas regiões ali dos 26, depois dos 25.700, a gente pode ter novas quedas para novas liquidações, dando oportunidades no longo prazo. Tranquilo? Continuando aqui falando um pouco sobre os mercados globais, temos alguns pontos importantes, tá bom? Primeiro, o DXY continua numa semana de alta, tá bom? É a 11ª semana seguida de alta do DXY. Isso não acontecia desde 2014, caras, então isso realmente é bizarro. E na minha visão, caras, isso é um sinal de que o Bitcoin está até se segurando bem, sabe? Se a gente está 11 semanas subindo aqui, o Bitcoin está conseguindo se segurar, se manter uma tendência de alta no semanal, é um bom sinal, porque uma hora ou outra isso aqui tem que corrigir, caras, e quando corrigir o Bitcoin pode surpreender e subir muito rapidamente, tá bom? O próprio nosso dólar está tentando romper esses 5 aqui, também tem uma alta nas últimas semanas. Estamos tentando fazer esse rompimento. Como vocês sabem, para mim, cara, dólar abaixo dos 5 no Brasil é uma oportunidade. Mas como a gente tem um DXY extremamente esticado, eu não estou chegando e, investindo em dólar aqui agora. Não. A minha alocação estrutural tem mais dólar do que real naturalmente, e eu vou manter assim para sempre, beleza? Então abaixo dos 5, eu acho que é oportunidade, pensando no longo prazo também. Falando um pouco sobre o S&P 500, mais um dia de queda e mais um dia de renovação de mínima, tá bom? A gente está abaixo dos 4.300 pontos, caindo 1,1%, o Nasdaq caindo 1,24%, e o Bitcoin se segurando, né, caras? O Bitcoin tá aqui meio que no 0 a 0 e tal. Então poderia ser muito pior, caras, poderia ser muito pior, né? Afinal, a gente fez uma correçãozinha aqui no S&P 500, se a gente for pegar já uma correção de 7%, e o Bitcoin está tentando se segurar à medida que a gente vai fazendo essa correção. Como vocês sabem, para mim o S&P 500 está extremamente caro ainda. Eu só vou olhar para compra em S&P 500 se a gente chegar nos 4.200 pontos. Nasdaq, então, nem se fala. Nasdaq está extremamente esticado, mesmo com a queda nos últimos dias. Quando a gente pega aqui, a gente vê... Ops, só um segundo. Algum problema aqui. Beleza, a gente vê que tá extremamente esticado, cara. Mesmo com essa correção, eu só pensaria em Nasdaq numa queda bem mais forte, teria que cair quase o dobro do que caiu nas últimas semanas, ali nos 13.800. Porém, como vocês sabem, eu acho que a gente tem boas oportunidades em small caps lá nos Estados Unidos, que não subiram esse ano, né? A gente tá vendo o Nasdaq subindo 50%, o S&P subindo mais de 20%, e as small caps estão caindo, cara. A maioria tá caindo. Então, ao meu ver, a gente claramente tem algumas oportunidades assim de compra em empresas. Como vocês sabem, né, a gente está investindo em empresas ligadas à blockchain, ligadas ao Bitcoin. Então, se você tiver interesse em ver essas empresas, não deixe de participar do Membros, está no primeiro link da descrição. Para finalizar, falando um pouco sobre o Brasil aqui, mais um dia de queda no Ibovespa, a gente testando ali 115 e abaixo dos 115 mil pontos. É uma região realmente importante. Mas, ao meu ver, também no Brasil, cara, tá caro as coisas. Então eu não tô tão de olho assim pra fazer compras no Brasil. Eu fico mais de olho se a gente tiver correções mais fortes. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Um forte abraço.